Oi, gente. Bom, pretendo aqui fazer uma breve revisão do conteúdo que a gente já viu de controladoria até então. Como o conteúdo é muito grande, eu vou gravar pelo menos 3 vídeos, né, com o conteúdo que a gente já viu até agora. Esse aqui é o primeiro. Eu vou dividir com vocês aqui a tela com alguns slides que vocês já têm, que foram partilhados na área do aluno, né, e vocês podem consultar lá. Eles estão todos lá, só que aqui é um resumo deles também, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante a gente lembrar que a gente começou falando que a controladoria é uma atividade, de certa forma, recente no Brasil. Conforme os historiadores encontraram, somente em 1962 foi postado ou foi publicado um primeiro anúncio procurando um profissional para exercer essa função. Por quê? Porque essa função de controle ela foi adicionada a atividades de outras áreas, mas as atividades principais que são relacionadas à contabilidade sempre foram exercidas pelo contador. Porque a essência da controladoria é a essência da contabilidade, que é medir para poder informar sobre o patrimônio das empresas. Essa aqui é a definição clássica da contabilidade. Ciência social, que tem por objeto medir para poder informar aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio. Então, medir para informar. Essa é a essência da controladoria. Essa é a essência da contabilidade. Tá certo? Mas informar a quem? Aos usuários. A contabilidade informa aos usuários de uma forma geral. Quais são os usuários da contabilidade? São os investidores, são os fornecedores de capital, como banco, como capital de risco, capital financeiro, né? Bancos, fornecedores. Os usuários são o próprio governo que quer cobrar impostos das empresas. Mas os usuários também são os gestores. Cada um desses usuários, podemos citar outros diversos, querem buscar informações que a contabilidade processa sobre o patrimônio da entidade, sobre o patrimônio da empresa, para tomar decisões. Os investidores querem saber se vão investir ou tirar o dinheiro. Os bancos querem saber se emprestam ou se não emprestam. Os fornecedores se vendem ou se não. E os gestores querem saber como é que está a condução da sua gestão. Se continuam, se não continuam, se param de vender isso, se vendem mais daquilo, se pegam dinheiro emprestado, se lançam ações no mercado. A todo momento se manda embora, se contrata, são informações que vêm da contabilidade, informações sobre o estado do patrimônio da empresa. É a mesma informação que nós vamos ver que a controladoria dá. A controladoria, na verdade, ela vai extrair informações da contabilidade e a contabilidade disponibiliza essa informação através de várias formas de especializar o serviço contábil. A gente está dizendo aqui que são sobrenomes da contabilidade, porque a gente diz, por exemplo, que a contabilidade é a contabilidade financeira, essa que gera os relatórios de propósito geral, balanço, DRE, DFC, tá certo? São os relatórios de propósito geral, são esses publicados nos balanços, são publicados nos jornais de grande circulação nacional. Mas você tem a contabilidade administrativa e gerencial, que é essa contabilidade feita por público interno, por gestores, por gerentes, com informações analíticas sobre o mesmo DRE, sobre o mesmo balanço, mas informações detalhadas, informações pinçadas de dentro dos dados contábeis do patrimônio para atender a necessidade específica desses gestores. E fora essas outras ferramentas da contabilidade ou especialidades da contabilidade, que talvez sejam especialidades, mas que suportam todas essas outras contabilidades, que transferem informações. Contabilidade tributária, faz a apuração dos tributos. Contabilidade de custo, apura o custo dos produtos vendidos, custo dos estoques, tá certo? Que depois vão ser vendidos. E essas outras formatações da contabilidade rural, construção civil, pública, ambiental, social, né? São especialidades da contabilidade. Mas seria a controladoria, então, uma especialidade da contabilidade? Bem, para alguns historiadores, a controladoria ela é uma ciência. Ela é uma ciência que assambarca e busca todo esse ferramental da contabilidade, mas também busca ferramental da economia, da administração, da estatística, tá certo? Para trabalhar, para atingir os objetivos da controladoria que nós havíamos, vamos ver novamente. E, para outros, a controladoria é uma unidade administrativa, é um departamento responsável pela utilização de todos esses recursos da contabilidade. Seria a figura do contador geral. Para alguns é isso. Mas
uma definição mais completa da controladoria seria que, independente de ser uma ciência, um departamento e uma função, ela utiliza todos os métodos e procedimentos e princípios da economia, da psicologia, da estatística, da administração, então, mas principalmente da contabilidade. Para quê? Para gerar dados e produzir informações. Dados são uma coisa, são um conjunto de situações expostas que as pessoas geraram através de processos de trabalho que estão lá para ser coletados. E informações são esses dados compilados e traduzidos em relatórios, em formatados, de forma que possam ser lidos, entendidos, compreendidos e utilizados de formas que precisam ser úteis. Especialmente a controladoria usa esses dados extraídos da contabilidade e princípios e métodos da contabilidade, mas também da psicologia e administração, para produzir informações úteis no processo de decisão da empresa. Então, a controladoria ela tem um foco interno para que ela possa sustentar todo o processo da gestão empresarial. Então, a controladoria usa o ferramental da contabilidade, usa esse outro ferramental, vocês vão ver para quê daqui a pouco, nós já vimos, vamos rever por quê, para gerar informações úteis ao processo de gestão da empresa, tá certo? E a gente tratou sobre as funções do controle. O controle ele tem funções de contador, mas ele tem função também de controlar a gestão da tecnologia de informação, dos processos de organização e métodos da empresa, tá certo? E então, a controladoria ela pode ser separada da atividade da controladoria em duas partes, né? Segundo alguns autores, seria atividades com foco no passado, gerando informações sobre o que ocorreu, sobre as atividades da empresa, para gerar relatórios de interpretação para os gestores sobre o que aconteceu, como está acontecendo, que caminho a empresa tomou, tá certo? Mas a controladoria vai trabalhar também com outro viés, que é o foco no futuro, no planejamento, elaboração de planejamento futuro da empresa, elaboração através do acompanhamento de orçamentos e fluxo de caixa. Ela vai desenvolver novos recursos de tecnologia de informação para poder cada vez tornar as informações mais ágeis, mais precisas e mais completas, né? Tá certo? E culminando na elaboração novamente de relatórios de interpretação dessas perspectivas futuras, de situações que devem ser analisadas pelos gestores, para que não possa ser o mínimo possível surpreendido no futuro com situações que não foram esperadas, e aí, situação não esperada, as decisões têm que ser tomadas, às vezes, muito rapidamente, e às vezes não são as melhores. Então, o controle ele tem também essa necessidade de fazer previsões estatísticas, previsões de fluxo de caixa, previsões de orçamento, para que o gestor possa estar visualizando aonde que a empresa está indo e tomar as decisões. Se está certo, mantém. Se está certo, melhora mais ainda. Se está errado, muda o caminho. Tá certo? Mas, juntando, tudo, somando, subtraindo, dividindo, multiplicando tudo isso, a gente pode dizer que a missão da controladoria é assegurar a eficácia da empresa. Assegurar a eficácia da empresa através do controle das operações e da avaliação dos resultados. Tá certo? Então, a controladoria tem esse foco no futuro, no planejamento, mas ela tem essa missão. Planejei, e agora? Está dando certo o que eu planejei? Está sendo executado? O que a empresa planejou está sendo executado? Então, essa questão que chama de foco no passado, ela não é uma coisa que deve ser tratada como secundária, muito pelo contrário, ela é de suma importância. É de suma importância porque não adianta eu planejar e não ter alguém para medir se o que planejou está sendo atingido, tá certo? E esse planejamento é o que a gente chama de diretriz da organização, que é o caminho que levará ao objetivo determinado por uma organização. Como é que a controladoria participa efetivamente dessa formatação da diretriz da organização? Não é isso? Como é que a controladoria participa desse planejamento? O planejamento da empresa,
que é dividido em 3 partes, que a gente viu quando a gente falou naquela aula sobre, e você já deve ter visto em outra disciplina também, sobre planejamento estratégico. A controladoria tem efetivamente que planejar, participar desse planejamento do futuro, planejar junto com a alta administração, estabelecendo objetivos da organização para o futuro, determinando estratégias e participando do delineamento das informações, delineando o planejamento desse programa, ou definindo esse programa de ação para atingir esses objetivos, tá certo? E esse planejamento estratégico que a gente viu é feito exatamente pela alta administração, ou é responsabilidade da alta administração, mas a controladoria vai participar dele sim. Sobre planejamento estratégico, a gente viu que o planejamento estratégico, né, é construído basicamente a partir do estabelecimento da missão e da visão da empresa, né, que é estabelecida pela alta administração, tá certo? A missão a gente viu que é a razão de ser da própria empresa e a visão, o que a empresa pretende ser no futuro, ou seja, é a diretriz operacional, a diretriz empresarial. O que a empresa quer ser e como é que ela vai chegar lá, tá certo? Definindo esse planejamento estratégico, definindo a missão, a empresa pode estabelecer estratégias. A gente cita o exemplo da Copenhague, que é uma empresa que estrategicamente se definiu como uma empresa de venda de presentes e não como uma empresa de venda de chocolate. Por isso ela vende chocolate mais caro. Essa aqui é um post, uma fotografia muito antiga, porque chocolate é R$36, só se for agora, por tempo de coronavírus, porque não tem isso mais no mercado em épocas normais. A Copenhague vende caro. Ela vende caro porque ela se definiu como uma empresa que vende presentes. A missão, a visão que ela tem no futuro é uma visão de crescimento sustentada numa missão de vender presentes, tá certo? E esse planejamento estratégico, né, é um planejamento da alta administração, que define a visão e a missão, e ele tem um suporte no planejamento tático, que define por unidade de negócio, né, quais são as ações que têm que ser tomadas. E a seguir, o planejamento operacional é aquele planejamento em que vai ser focado nas rotinas e exatamente no curto prazo, onde os operadores é que vão estar executando, porque é exatamente eles é que vão estar fazendo, mantendo a estrutura de todo esse planejamento aqui estratégico, tá certo? Mas, enfim, voltando aqui à controladoria, como é que a controladoria pode participar desse planejamento estratégico? Primeiro, ela participa do próprio planejamento. Geralmente, a gente pode definir esse trabalho da controladoria aqui como um próprio PDCA, né? Que é aquele círculo lá onde você diz que o administrador ele planeja, né? Depois ele executa, depois ele mede o que foi feito aqui e para agir no resultado. Essa aqui é a participação da controladoria. Ela vai estar participando do planejamento, identificando os objetivos da alta administração, né? Trabalhando, escolhendo um curso de ação para atingir esses objetivos. Depois ela vai trabalhar implantando, ela vai trabalhar orientando esse fazer, como é que isso vai ser executado, esse plano. Depois ela vai estar fazendo o trabalho de conferência, de metrificação, de medição, o trabalho de checagem, de monitoramento, se os resultados daquilo que foi implantado estão sendo alcançados. E, caso não, ela vai dar os instrumentos de ação para corrigir os rumos, para definir o que é que pode ser feito para corrigir os erros. Evidentemente, se está dando certo, vai manter e até melhorar, tá certo? Mas esse aqui seria o PDCA da controladoria, a forma dela trabalhar de uma forma contínua na empresa. Trabalha desde o planejamento estratégico até a execução, parte aqui no monitoramento da execução, e aí ela vai dar todo o instrumental de informações para que seja corrigido eventuais desvios de rota, né? Tá certo? Enfim, com isso tudo, o controle passa a ser um profissional que participa da cúpula da administração, né? É um profissional que participa da alta administração da empresa, né?
porque ele participa de todo o processo decisório, todo o processo de planejamento. Uma coisa relevante é que o controller ele pode ser um profissional de linha, um profissional que está executando, como um contador, é um executivo, ou ele pode ser um profissional de staff, um profissional que ele trabalha como um assessor da alta administração e não como um executivo que tem responsabilidade para a execução de tarefas. Ele não tem responsabilidade por conta a receber, não tem responsabilidade por contas a pagar, não tem responsabilidade por fazer o balanço, mas ele vai trabalhar assessorando o departamento financeiro no conta a receber, trabalhar assessorando a contabilidade no fechamento dos seus balanços. E ele, na verdade, ele está, às vezes, se reportando à alta administração, mas como um assessor, não como um executivo, um profissional que vai ser cobrado pela data de fechamento do balanço, pelo menos não diretamente. Isso é uma questão que a gente já viu, mas vai ver com mais detalhe depois. Por enquanto, nesse post é isso. Muito obrigado. A gente dá sequência depois. Um abração. Vou terminar por aqui. Falou?